Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está no ar através do canal 14, em Recife, região metropolitana, e também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. E compartilhe os nossos links com os seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Neste momento, queremos convidá-los para juntos lermos um texto na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 40. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. João, capítulo 11, e o versículo de número 40. Vamos juntos? E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Glória a Deus. No programa de hoje contamos com a participação do presbítero George Paiva e o diácono Lucas Barbosa. Pai do Senhor, presbítero, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, para mim é uma grande honra poder estar participando dessa programação. Quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta rica e gloriosa oportunidade de poder estar participando dessa programação. Que bom, né? Pai do Senhor, irmão Lucas. Lucas não, George, né? Lucas. É Lucas, né? George é o senhor. Pai do Senhor, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor, para nós é uma alegria, né, de estarmos aqui cooperando no reino de Deus, né, sendo pouco útil, né, louvando a Deus pela vida do pastor presidente, né, pelo investimento que ele tem dado aos jovens obreiros, né, que cooperam também no seu ministério, nessa grande obra. E também louvando a Deus pela vida do nosso coordenador na área 30, o evangelista Paulo Soares, toda a Rede Brasil de Comunicação, e ao Senhor também por estarmos juntos aqui. Que bom, né? Graças a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o testemunho da intercessão, conversando aqui com os irmãos, e eles vão contar para nós o que Deus tem feito na vida deles, os milagres que Deus operou através da intercessão. Nós vamos, antes de estar conversando com os nossos irmãos, vamos pedir ao presbítero George, né, para estar orando ao Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede neste momento e por estarmos louvando o Teu nome nesta tarde. Ó Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre nossa vida, que o Senhor possa continuar fazendo sobre a vida dos Teus filhos, proeza e maravilha, através da intercessão, da oração, do clamor da Tua igreja. Entra com providência nos lares, abençoando, salvando, libertando. Tudo isso nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Queremos agradecer também a sua audiência, você que está sempre conosco participando do nosso programa Intercessão. Vai também a nossa saudação a todos os irmãos que têm nos encontrado nas ruas, nos templos, às vezes nos estabelecimentos comerciais. Nós temos encontrado vários irmãos e têm falado conosco. Eu estou assistindo o programa Intercessão, pessoas não somente da nossa Igreja Assembleia de Deus, né, mas também de outras denominações que temos encontrado ao longo do caminho e têm nos parado e têm dito que tem sido uma bênção no seu lar. A todos vocês, nosso carinho e a nossa saudação em nome de Jesus. Irmão George e irmão Lucas, não é? A gente sabe que há momentos em que tudo parece perdido na nossa vida, não é? A porta se fecha, o tempo passa, as esperanças se apagam, mas no Evangelho de João, no capítulo 11, que nós lemos agora, o próprio capítulo de João, ele nos mostra que mesmo quando o cenário é de morte e o impossível parece definitivo, o Senhor Jesus ainda tem a última palavra, como é o caso que aconteceu com Lázaro, né? Hoje, queremos dizer aos irmãos que hoje nós vamos ouvir testemunhos que provam que o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? O Deus que chamou Lázaro do túmulo e deu vida a ele, ele ainda ressuscita causas perdidas, restaura famílias e renova vidas, porque quando tudo parece ter fim, é aí que o milagre
acontece, né? Deus às vezes permite que a gente chegue, como diz os pregadores, no fundo do poço, né? E não se encontra num beco sem saída. Ele é o Deus do impossível, e muda os tempos, e muda as horas, e muda os quadros. Eu sei que com os irmãos, certamente não tem acontecido diferente, e é um momento na vida que os irmãos se enfrentaram dificuldades, né? E levou os irmãos a tomar um caminho, o caminho da vitória, que é o caminho da oração, né? Eu pergunto, irmão presbítero Jorge, diácono Lucas, o que levou os senhores a pensar assim, que a situação que é a situação que vocês estavam vivenciando, passando, num momento de dificuldade, chegou um momento que não tinha mais jeito? Certamente, durante a trajetória, vocês se depararam com esta realidade de se encontrar numa situação que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, né? O que levou vocês a pensar que não tinha mais jeito diante de situações desafiadoras? Lucas, fica à vontade. Pastor, existem inúmeras situações que a gente passa, momentos que a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o caminho que a gente deve percorrer é o caminho da intercessão. Como esse programa é a intercessão, eu lembro de um exemplo ou de um momento na minha vida, principalmente no momento em que eu estava preparando para uma viagem da tia Deb. A gente ia para o interior e estava tudo programado, e de repente a minha menina, doente, começou a ficar vomitando, e naquele momento fiquei desesperado, já programando para viajar, e o grau da enfermidade começou a avançar. Naquele momento, vomitando, fiquei desesperado, até pensei em não ir mais para essa viagem. Uma coisa que me chamou a atenção, ela tinha 3 anos de idade, pastor. Diácono Lucas, com 3 anos de idade, cheguei para minha esposa e disse assim, eu não vou mais para essa viagem, vamos levar para o hospital. Mas uma coisa que ela disse assim foi para mim, pai, ora que Jesus cura. Aquilo me chamou a atenção, porque uma criança de 3 anos já estava pensando em quê? Em querer levar para o hospital. Mas o caminho da oração, da intercessão, aquilo me despertou naquele momento, em que naquele exato momento oramos e Jesus curou naquela hora. E eu, de madrugada, segui para a viagem para a tia Deb e o nome do Senhor foi glorificado. Do momento em que eu achava que não tinha como resolver aquela situação, era levar para os médicos. Eu sei que a gente entende que a medicina é louvável, mas a intercessão, a oração, tem poder para fazer aquilo que a gente não pode fazer e às vezes fica desesperado. Quando a gente sabe que não tem como resolver, sai da nossa orçada, a gente tem que fazer feito salmista. No Salmo 121, eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A gente percebe que hoje, nos nossos dias, dado o avanço da medicina, né, hoje nós sabemos que houve um avanço muito grande, hoje com o plano de saúde e tantas coisas mais, há uma tendência de a gente buscar logo os médicos do que a Deus. É verdade. É verdade. Mas a gente sabe que naquele tempo, pelo menos na minha época ainda, né, criança, jovem, a gente não tinha muito recurso. Então, quando acontecia logo um problema, a gente ia logo buscar os pés do Senhor. E muitos dos irmãos antigos, né, ele antes de ir ao médico, às vezes pedia ao presbítero para chegar em casa, ungir, e muitos milagres Deus operou. O senhor me fez lembrar agora um fato, que eu recém-consagrado ao presbitério, eu estava saindo tinha acabado de terminar o culto, e uma irmã chegou e disse assim, irmão Jefferson, dá para o senhor ir lá em casa ungir minha mãe, porque ela está numa situação difícil. Eu disse, vamos lá. Quando cheguei lá, ela estava tremendo debaixo do lençol, toda coberta, e como estivesse tendo convulsão, e a família desesperada, assim, perto daquela agonia, e eu socorrer, mas antes de socorrer, chamaram o presbítero para ungir, né? E na hora que ungimos, e aí fizemos a oração, e juntos oramos ao Senhor. Aí naquele momento, após a unção, após a oração, quando disse amém, de repente,
a irmã parou, tirou o lençol de cima de si e disse assim, ai, que calor, eu tô com fome, eu tô com fome. Aí ficou bom assim, de repente, na hora, aquela perturbação foi embora e ela ficou bem, comeu e ficou conversando e passou. Foi um negócio assim espantoso, porque ela estava num momento de muita aflição, né? Às vezes a gente esquece de recorrer a Deus através da oração, né? Mas o senhor tem um testemunho também a contar dentro dessa realidade que o nosso irmão vivenciou também. O senhor me lembrou algo, pastor, que a gente encontra até dentro do contexto bíblico. A gente sabe que Jesus, neste exato momento, já iniciando seu ministério, né? O ministério de Jesus já percorrendo, grandes milagres acontecendo, mas o que me chama a atenção é que os amigos de Jesus, como são destacados aqui dentro do texto, né? Como eles também são passíveis de passarem por aflições, né? Por momentos de dificuldades, e a gente vê que na nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente também passa por esses momentos, né? Momentos de aflição, momentos de dificuldades, e a gente sabe que foram momentos que o próprio Jesus ele disse aos discípulos, né? Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, né? João 16:33, mas Jesus disse, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe que na trajetória com Cristo, as aflições, as dificuldades, né? Sempre chegam os momentos de tristeza, de grandes dificuldades, de enfermidades, mas a confiança em Deus, o socorro bem presente, né? Que é o Senhor, sempre estará disposto, sempre estará disponível para aqueles que clamam ao Senhor. Um momento da minha vida que eu pensei que estava tudo perdido, né? Não tinha jeito, não tinha solução, mas o Senhor sempre nos lembra, né, que está conosco em todo momento, em todo instante. Ele sempre chega com a sua graça, né, com a sua presença e nos traz o consolo devido. É interessante, quando o senhor estava falando aí, o senhor também contando essa história de buscar a Deus, né? A gente buscar a Deus antes de buscar o socorro humano, né? Eu me lembrei do rei Asa. No capítulo 16 do livro 2 Crônicas, o versículo 12 diz o seguinte, e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremos era a sua enfermidade, e, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Diz o versículo 13, e Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Quer dizer, ele, no momento mais preciso, ele não buscou, porque a enfermidade que Asa estava vivenciando era um caso difícil, porque o texto diz assim, grande por extremo era a sua enfermidade. E Asa, ele, infelizmente, ele começou muito bem buscando ao Senhor, e Deus tinha dito a ele no capítulo 15, o versículo 1 e 2, do capítulo 15, diz assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, Deus havia dado a ele a porta aberta, né? Abriu a porta, disse, se você buscar, você vai encontrar. Deus estava disposto a abençoá-lo em tudo. E realmente, Deus o abençoa, mas mais na frente, ele, felizmente, ele não continuou confiando no Senhor até o final de sua jornada. Às vezes, não sei, você que está em casa já enfrentou dificuldades várias e Deus já lhe deu vitória através da oração, da intercessão. E diante de um novo grande desafio, às vezes nós, né, somos tentados a esquecer o caminho primeiro, que é buscar o Senhor. Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que recorrer a Deus através da oração. Deus está à nossa disposição. O texto que lemos diz, não é? Sim. Se creres, verás a glória de Deus. Né? O problema é esse. Se crer que Deus faz, então, meu amigo, não perca tempo.
corra para o Senhor, Ele está pronto para atender todo aquele que buscar. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias capítulo 33, versículo 3, né? Mas, irmão Lucas, qual foi o momento assim em que o senhor percebeu, houve algum momento, digo, em que o senhor percebeu que suas forças acabaram diante de um problema que o senhor estava enfrentando? No momento em que a gente olha para a circunstância, olhei e vi que o problema era impossível de ser resolvido. E é quando a gente olha para o contexto e vê que as nossas circunstâncias, né, todas as ferramentas, as formas que a gente tem para resolver, se terminam. E a gente lembra que existe um Deus que pode resolver todas as nossas dificuldades. Aquilo que aparentemente é impossível, né? Não tem jeito, não tem solução, não tem esperança. Eu me lembro de uma determinada situação na minha vida, eu mais novo, aquelas confusões internas, né? na vida do jovem, quanto ao futuro, alguns planejamentos que a gente faz, algumas expectativas de vida, né? Mas Deus sempre chega com uma resposta, né? Deus sempre chega com uma saída para as perguntas internas dentro de nós. A gente observa que essas irmãs, elas recorreram à pessoa certa. A gente vê que Lázaro já enfermo, mas a gente encontra que elas tiveram a certeza de que Jesus poderia resolver aquela situação. Jesus poderia solucionar aquele problema. Então eu vejo como essas mulheres, essas irmãs retrataram este problema para Cristo. Na minha vida não foi diferente, né? Um momento em que achei que não tinha mais jeito, não tinha solução, o Senhor, Ele sempre chega com a resposta. E Ele chega para realmente suprir, né, tudo aquilo que nós precisamos. E aquilo que a própria palavra nos mostra, né? Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, né? Como esse Deus é tão poderoso para fazer grandes coisas. E, irmão George, o senhor vivenciou essa realidade, além daquela que o senhor contou, tem alguma outra experiência que o senhor pode compartilhar conosco também nesta tarde? Eu, inclusive, quando a gente estava tratando também o senhor falou acerca de Asa, que ele buscou os médicos antes de buscar a Deus. Depois daquele episódio com a minha filha, que ela disse, não pai, vamos orar, eu tomei uma decisão, o Senhor colocou no meu coração de um ciclo de oração infantil, né? Aí eu fiz a primeira pergunta, quando o papai está doente, a mamãe está doente, ou está desempregado, o que vocês fazem? Aí diziam assim, ou está doente, aí remédio, só falava em remédio. Eu disse, não, a partir de hoje, quando vocês estiverem doentes, papai estiver doente, mamãe, ou alguma coisa difícil, a primeira coisa que tem que fazer é orar, interceder pelos pais. E um episódio como este, de dificuldade em que a gente já passou na vida, como falamos, existem muitas situações na nossa trajetória, e houve uma situação na minha vida que eu pensei que não tinha como resolver. Era como se fosse uma causa impossível, porque eu era ainda jovem, ainda trabalhando. Eu vou preservar o nome aqui da empresa onde eu trabalhei e a situação, que o caminho foi a oração. Eu queria agir, queria tomar... Eu sei que às vezes há momento de você agir e há momento de você clamar. É a semelhança de Israel, né? Quando o Senhor disse para Moisés, o povo clamando, 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 e o Senhor tomou a decisão, eu desci porque eu vi o clamor do povo. Mas no capítulo 13, o versículo 14, o Senhor diz, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que macho. E aqui é tomar atitude, eu já ouvi, agora vocês tomam uma atitude. Só que no meu caso eu entendi que não era tomar uma atitude propriamente dito, era orar, aguardar o agir de Deus. Uma das pessoas que estava superior a mim, uma empresa, ela queria impedir de que eu pudesse largar no horário do trabalho.
comecei a fazer terminando um curso, e eu tinha que terminar aquele curso. Aí, hora extra. Eu disse, não posso. Aí ela disse assim para mim, então, eu vou diminuir o seu salário e você pode até colocar você para fora. Aí eu fiquei, e agora? E eu tinha 2 sonhos, 2 vontades, era tirar minha habilitação, né? Tirar uma habilitação, e queria ter um salário diferenciado, que eu fazia a atividade que eu queria. E aí ela ficava implicando 1 mês comigo. Aí eu fui o quê? Orar. E é bom ter amigos, né? Que a gente vai falar, eu sei que no decorrer aqui a gente vai tocar nesse assunto, mas amigo, rapaz, George, calma. Eu queria me impor, que eu estava na minha razão, estava trabalhando, só que queria além daquilo que não era permitido. Aí eu passei 1 mês orando, pastor, intercedendo. Eu não sabia, ela disse que ia diminuir o meu salário. Aí eu tive 2 sonhos, que era uma carteira, um colega meu tirando a carteira de trabalho, mas Jesus, eu quero tirar a carteira e eu não estou conseguindo tirar. E agora, aí o outro, Jorge, o meu salário aumentou. Eu não sei se era coisa da minha cabeça devido à situação, mas no final do mês eu fiquei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ser a resposta, mas veio no meu coração, espere em mim. Acabou-se. Aí eu fiquei só orando de madrugada, buscando a Deus, intercedendo, mas eu ficava no meu coração, como é que vai ser? A inquietação, né? Como é que vai ser? Quando foi no final do mês, para receber, a gente recebia na empresa, há algum tempo atrás. Aí ela disse assim para mim, pastor, olha, infelizmente, o seu salário aumentou. Por quê? O sindicato aumentou. No sindicato, não tem aquela questão de reajuste no salarial, e ela disse que ia diminuir, não diminuiu, e Deus deu vitória para mim, sem precisar discutir, sem precisar mover nenhuma ação de palavra, alguma coisa, só na oração, onde eu achava que não tinha como vir resposta, como vir alguma saída daquela situação. Mas a única saída é orar, esperar em Deus. Quando a gente pensa que é o fim, como Lázaro, na situação de Lázaro, nas irmãs, mas o fim das irmãs achava que era a morte, mas o fim de Deus, Deus tinha outro plano. Né? Deus tinha outro então, por isso que eu creio que quando a gente intercede, ora, busca a Deus, parecendo que não tem saída, parece ser simples, mas há uma saída, há um resultado para aquele que busca a Deus. Glória a Deus. Permita, pastor, me lembrei de algo, o presbítero Jorge falando, de algo que aconteceu comigo em um culto. Eu tinha ido cooperar com o pastor em um culto e, pela graça de Deus, trazendo uma reflexão bíblica. E o Senhor tocava meu coração e, por meio da palavra, avisar que Deus estava liberando cura para alguém. E naquele exato momento, eu tinha ido para aquele culto enfermo. Uma dor de cabeça muito forte, alguns sintomas. Eu disse, meu Deus, se o Senhor está me induzindo a falar esta palavra, eu recebo também. Porque a gente também recebe a palavra para poder ministrar para o povo. Né? E o Senhor falando fortemente no meio do povo, o Senhor renovando o povo. E para a glória de Deus, eu também fui beneficiado. O Senhor chegou com cura e saí daquele culto curado para a glória de Deus. Que bênção, né? Há quem diga que quem molha o jardim, quem quer aguar o jardim também se molha, né? É verdade, pastor. Que bênção, né? Queridos irmãos, estamos vendo aqui que Deus, Ele é a nossa saída, né? Ao citarmos o caso de Asa, que primeiro buscou os médicos e não a Deus, nós não estamos dizendo que você não procure um médico, né? Os médicos existem aí, e Deus tem usado as mãos dos médicos também, creio, resposta de muitas orações, e Deus tem dado vitória, mas nós estamos dizendo que nós temos um Deus que está pronto para operar o milagre na nossa vida. Então, no momento mais difícil, nós ainda temos alguém a quem recorrer, e Deus está à nossa espera. Nós temos ainda alguns testemunhos aqui que vamos ouvir, ainda tem muito para receber da parte de Deus, mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instante. Dá tempo de tomar uma aguinha e voltar correndo. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Nós estamos aqui conversando com o presbítero George e o diácono Lucas, servos de Deus que estão contando os feitos de Deus na sua vida através da oração, resposta de oração, e também
endossando aqui com textos bíblicos, não é? É o que fortalece a nossa fé. Irmão presbítero Jorge, a gente sabe que nas Escrituras Sagradas existem vários exemplos de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus, né? Como o caso de Jó, que enfrentou um silêncio prolongado a ponto de os próprios amigos que foram consolá-lo começou a perceber que tinha algo errado na vida dele e começou a julgar, fez um julgamento precipitado, né? Dizendo que o problema que ele estava passando era por conta de pecado e tal. A própria mulher de Jó, ela não aguentou o tempo da demora, porque como o tempo se prolongou, então ela também entrou em desespero, né? Então, existem vários exemplos nas Escrituras de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus, como o próprio Davi, que tinha uma promessa de Deus de ser o próprio rei de Israel, mas teve um período prolongado, um processo, até se chegar ao cumprimento da promessa. Certamente também o senhor deve ter alguma experiência, não sei se o senhor tem alguma experiência diante do silêncio de Deus, e se o senhor vivenciou alguma experiência de orar, interceder e Deus não atendeu, como o senhor reagiu diante dessa situação? Amém, pastor. Essa situação é muito difícil. O silêncio de Deus é difícil. Quando você quer uma resposta, você quer uma direção e de repente fica tudo silenciado, não tem movimentação, nada, e a gente fica como resolver? Tentando querer agir, mas entendendo que como nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele controla a nossa vida, então a gente, como cristão, servo de Deus, tem que tomar uma decisão baseado, consultando ao Senhor. Esse é o caminho que nós devemos fazer, e isso aconteceu também na questão de tomar a decisão de aonde trabalhar. Quando eu estava indeciso em que eu podia fazer para trabalhar na minha área, e eu estava naquela confusão, com conflitos, né? E queria pedir a Deus uma direção, se eu iria ou não fazer aquela atividade que eu estava querendo fazer, só que tinha algumas questões que eu ficava pensando se vai dar certo, aquele medo de errar, de tomar decisão por impulso, de alguém estar influenciando, faça dessa forma, e isso aí me deixou, porque quando a gente começa, a gente de casa, tem uma família, a gente fica preocupado com a família, em tomada de decisões, e justamente foi quando eu pedi a orientação a Deus na minha decisão, e Deus em silêncio, querendo agir por conta própria, ficando inquieto para querer fazer do meu jeito, e muitas outras vezes que eu já fiz, tomando decisão sem consultar a Deus, eu quebrei a cara. E o silêncio faz a gente, às vezes, tomar decisões erradas, como aconteceu com Saul, né? Era para esperar, ele foi lá e fez aquilo que não era para ele fazer. E assim já aconteceu comigo, de tomar a decisão, era para ter esperado o tempo, embora que o Senhor sinaliza. O Senhor dá, quando a gente tem a sensibilidade de estar em comunhão com Deus, e qualquer atividade que você queira fazer, e Deus sinalizou para eu não tomar essa decisão. Mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Foi quando eu saí do emprego antes do tempo. Porque às vezes acontece de Deus ter um projeto para você, Ele sinaliza, os caminhos parece ser não bem certinho a sinalização, mas Deus tem os seus caminhos, né? E eu fui seguindo o meu coração, o meu desejo. E aquele silêncio da resposta de Deus, a gente quer ouvir como? Deus usar uma pessoa, falar comigo, homem, eu estou no negócio, vai, o sinal está aberto, nada. Orava de madrugada e eu tomei a decisão de sair. E quebrei a cara, entendeu? Tive dificuldade, aí vai para os pés de quem nessa hora? Aprendeu a lição. Aprendi a lição. E tantas outras coisas, de comprar alguma coisa e você quer fazer do seu jeito. Vai buscar de fato a Deus, mas quer fazer aquilo que o teu coração, a tua vontade quer que você faça. E não quer esperar o Deus agir. E quando Deus age, as coisas acontecem naturalmente. Né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Às vezes o Senhor fala, isso aí é muito interessante, né? Porque na precipitação a gente perde a bênção, né? E realmente é muito difícil, não sei se alguém em casa aí está vivenciando essa realidade
o tempo de esperar é um negócio meio difícil, né? Porque você está passando pela luta, quer logo a resposta, quer logo uma saída, e Deus às vezes demora. Foi o caso da leitura do capítulo 11 de João, né? Que as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus para Jesus curar o seu irmão, porque elas conheciam o Cristo que curava enfermo, né? Mas aí Jesus queria que ela conhecesse o Cristo que ressuscita o morto, com 4 dias já sepultado. Elas não tinham esse conhecimento, e nenhum de nós tínhamos esse conhecimento. Até então, na história da Bíblica, no Antigo Testamento, a gente ouviu falar viu algumas ressurreições, até mesmo recente, né? Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas ainda não tinha sido sepultado, né? Mas um caso assim é muito sério, porque quando Jesus chegou, Senhor, se tu tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido, né? Só que Jesus queria operar um milagre maior. Às vezes o tempo de Deus, a demora, é porque Deus quer operar um milagre maior na nossa vida e às vezes não entende. E fica aí questionando, mas o senhor falou uma coisa interessante. O que muitas vezes falta na gente é a sensibilidade para perceber o agir de Deus. O senhor falou uma coisa interessante, que Deus ele dá sinal, ele sinaliza, né? Ele sinaliza que você não tenha calma, você não deve entrar, você não deve ir, cuidado e tal. O senhor me fez lembrar, na leitura do livro das Crônicas, segundo as Crônicas, o rei Josias, eu achei interessante, que o rei Josias, ele estava indo muito bem, Deus promoveu um grande avivamento no país de Judá, onde ele governou ali. O Senhor, ele instituiu a Páscoa, derrubou os ídolos que os outros haviam colocado, trouxe o povo para perto de Deus. Foi um negócio extraordinário. Aí, segundo as Crônicas, vamos dar uma olhadinha aqui. Sobre segundo as Crônicas, um assunto puxa outro, né? Sim. E a gente vai seguindo a direção. Já no finalzinho, me parece que é o capítulo 35 de Segundas Crônicas. No capítulo 34 ele abola a idolatria. No capítulo 35 ele estabelece a Páscoa. Aí, no finalzinho do capítulo 35, aí quando vem o versículo 20, aí ele diz assim, depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, aí diz o texto sagrado, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Cárquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiro dizendo, que tenho eu de fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse ao seu servo, tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritos na coleção de lamentações. Isso que coisa interessante, né? O senhor falou uma palavra interessante, que Deus, a gente às vezes espera que Deus fale conosco através de um profeta, de uma mensagem profética, que Deus fala através de uma mensagem no púlpito. E às vezes Deus fala, porque a Bíblia diz que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. E a gente quer uma ação, talvez Josias, o texto aqui não diz, mas talvez ele esperou talvez uma orientação de Deus, não sei.
ele parte para o combate, mas um combate que não tinha nada a ver com ele. E o que me chamou a atenção aqui é que Deus usou o próprio rei Neco, o rei do Egito, e disse assim: olha, Deus me mandou que me apressasse para lutar contra o outro, não contra você. E se você vier, Deus não está com você. E o texto diz aqui mesmo, interessante, que ele diz assim, e não deu ouvido às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Ou seja, Deus falou com Josias através do próprio, mas ele não entendeu e faltou a percepção para captar o falar de Deus. Ou seja, quando Deus falou, ele não estava atento. E me permita, pastor, pelo silêncio de Deus, o tempo vai se passando e a gente encontra até dentro da própria palavra o próprio rei Davi. O Salmo 13, ele olha para a sua circunstância, exércitos lhe cercando, e ele vê que a gravidade do problema estava aumentando e ele compara o silêncio de Deus com o esquecimento de Deus. Me permita, pastor, ler o texto, o Salmo de número 13. O senhor falando agora, veio esse texto no meu coração, a forma em que Davi, ele expressa este silêncio de Deus. O Salmo de número 13 nos diz a palavra de Deus. Salmo 13, os versículos 1 e 2. Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? A gente vê ao decorrer do Salmo, ele deixando claro no momento da sua dificuldade, no momento da sua tribulação, ele dizendo, Deus me esqueceu, né? Deus me desamparou. Eu não estou vendo Deus fazer nada, eu não estou vendo Deus agindo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, né? Deus está em silêncio. É quando a Bíblia diz que ele encara esse silêncio de Deus com o esquecimento do Senhor. Mas a gente sabe que a própria palavra nos diz que o Senhor, ele não dorme. O Senhor, ele está atento às aflições e às orações de todos os seus servos. A gente vê que nesse Salmo de número 13, Davi, ele deixa claro dizendo, mesmo eu não vendo, né, o agir do Senhor, mesmo eu não ouvindo ainda a sua voz, eu ainda tenho a esperança de que algo pode acontecer. Me permita, pastor, para você que está nesta tarde, né, assistindo essa programação, receba de Deus esta palavra. Deus está agindo, Deus está no controle de todas as coisas, né? As circunstâncias parecem que estão perdidas, não tem jeito, não tem mais solução, mas o Senhor vai quebrar o silêncio. E a gente vê, pastor, que o próprio Jesus, ele deixa claro dizendo aos discípulos, a gente não vai agora não, a gente vai passar mais 2 dias aqui, e daqui do Jordão, a Bíblia nos mostra, né? Em João capítulo 10, que ele passa ainda uns 2 dias ali nas regiões do Jordão, e de lá eles vão para a Judéia. E os discípulos, sem entender, né? A gente vê que como o silêncio de Deus foi um desafio tão grande para as irmãs de Lázaro, por exemplo, né? Como o silêncio de Deus foi uma barreira. O silêncio de Deus na vida dessas irmãs foi o distanciamento de Jesus. Jesus ainda mais 2 dias nas regiões do Jordão. Jesus indo para a Judéia. E Jesus deixando claro, dizendo, o Pai sabe o que está fazendo, né? Deus sabe como é que está agindo. E os discípulos sem entender, né? Tem momentos na vida da gente que a gente está nesta forma, né? Eu me lembro, permita, pastor, algo que um tempo na minha vida, eu estava ainda desempregado, e isso fazendo a nossa parte, né? Colocando currículos. E o silêncio de Deus. Mas a gente encontra que, mesmo Deus em silêncio, Deus ele provê, né? Mesmo Deus em silêncio, ele cuida, né? Mesmo Deus em silêncio, ele providencia todas as coisas. Então a gente encara o silêncio de Deus, o crente pode encarar o silêncio de Deus
como uma forma em que Deus ele usa para até moldar o crente, né? Lhe preparando para algo que já está no coração de Deus para ser desenvolvido na vida do crente. E esse período que o senhor passou desempregado não foi fácil, né? Não foi fácil. Portas sendo fechadas, né? E quanto mais o tempo passa, parece que o desespero aumenta. Né? Desespero. O senhor me fez lembrar aqui no Salmo 43, no versículo 5, o salmista ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Sim. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quer dizer, o momento do silêncio é um momento de quietude, né? O camarada tem que chamar a alma. A alma é o centro das nossas emoções, né? Do nosso intelecto, da nossa vontade. Então, há um momento que a nossa alma se angustia, né? E você quer uma saída, você se desespera vendo a situação complicando e a tendência é tomar uma decisão logo assim, sem esperar uma direção de Deus. Piora mais ainda. Aí piora. Foi o caso do rei Josias, né? Ele não buscou a direção de Deus e se meteu numa confusão que não era dele. Então, acabou morrendo. E Deus falou com ele, mas ele não entendeu, porque ele jamais entenderia, aceitaria que Deus iria usar o rei do Egito para falar com ele. É preciso estar atento. O próprio Balaão não entendeu quando a burra começou a falar com ele, né? A jumenta, né? A jumenta começou a falar com ele, ele começou a discutir com a jumenta, nem caiu em si que estava discutindo com a jumenta. O momento é muito sério. Precisamos estar atentos para que quando Deus falar, a gente saber. Quando Deus romper o silêncio e falar, a gente precisa estar atento para entender que Ele está falando, porque Ele não fala só de uma forma. Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. E é preciso a percepção. É interessante, não é? Mas, Diácono Lucas, houve assim, nesse período que o senhor passou de silêncio, de Deus, e nada, pedindo oração, orando, colocando currículo, correndo para um lado, para o outro e tal. O senhor ficou ciente, assim, em algum momento que alguém intercedeu pelo senhor durante esse processo, durante o processo da espera, do silêncio? Sim, pastor. Uma determinada ocasião, um servo de Deus, no momento do silêncio, né, trouxe uma palavra da parte de Deus, e quando ele entregou a mensagem do Senhor, ele disse: eu estou orando pelo Senhor, né? E a gente se sente fortalecido, né? Porque mesmo em meio ao silêncio de Deus, ao processo de Deus, né, na vida do crente, na vida da gente, a gente acaba descobrindo que outras pessoas, né, oram por nós, né? A gente descobre que nós estamos em pé, nós estamos servindo a Deus na sua presença, não por nossas próprias forças, né? Mas a gente sabe, a gente acaba descobrindo que alguém intercede por nós, né? E isso é muito importante, pastor. A gente acaba se fortalecendo em Deus, nossas bases se fortificam mais e mais em Deus, além da nossa busca ao Senhor, mas também porque outras pessoas, outros servos de Deus intercedem por nós. É verdade. E a gente sabe que, como aconteceu com Elias, o Senhor disse para Elias: há 7.000 que não se dobrou. Então a gente pensa que a gente está só na situação, que primeiro o silêncio deixa a gente, né, querendo agitado, a gente quer ouvir a voz de Deus, como o senhor bem falou aqui, apresentou. E como eu apresentei aqui, a sensibilidade é importante, né? E às vezes acho que Deus está trabalhando, que o silêncio de Deus é que Deus está trabalhando, né? E já aconteceu comigo nessa situação, quando eu tomei a decisão, Deus tinha sinalizado de uma maneira que eu não era para tomar aquela decisão ainda, que o Senhor tinha falado comigo que ia me levar para outro caminho. E às vezes a gente quer ouvir aquilo que o coração quer, na hora que você acha que tem que ser, e não consegue perceber que há um tempo de Deus determinado para a nossa vida, né? E aí você acha que está no caminho porque Deus sinalizou lá, só que tem as etapas que você tem que cumprir. E eu tomei essa decisão errada, é como a semelhança do filho pródigo. O erro do filho pródigo não foi ter saído de casa. O erro do filho pródigo foi porque ter saído antes do tempo. Porque um dia ele ia sair como
a gente como jovem, morando na casa dos pais, e chega um tempo que a gente vai sair de casa, como eu saí, fui morar, e tudo tem o seu tempo. E nesse tempo que eu passei, de tomar a decisão, e o silêncio de Deus, depois que eu tomei a decisão de sair, tem as suas consequências, que é inevitável quando você toma uma decisão errada, não esperando o agir de Deus, querendo ouvir de todas as formas. Aí vai para o ciclo de oração, vai para um canto e de repente você escuta alguma coisa querendo ouvir aquilo. Mas Deus, Ele sinaliza, a gente sabe quando Deus fala com a gente. E o bom de tudo é que o Senhor, mesmo a gente tomando decisão errada, e o Senhor trabalhando para realizar aquilo que Ele está preparando para a gente, que já está preparado, Deus coloca pessoas do nosso caminho que a gente nem imagina que está orando por a gente. E de repente eu já também vivenciei essa, de interceder por alguém, de estar orando e de repente vem no coração de orar por aquela pessoa. Disse, oxe. E aí a curiosidade bate quando a gente, por que na minha mente está vendo essa pessoa? E eu fui conversar com a pessoa e a pessoa começou a falar o que estava acontecendo e eu vi que era uma intervenção divina na vida daquela pessoa. E assim aconteceu comigo, de uma irmã no ciclo de oração, que a gente fica inquieto quando a gente fica querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir, e de repente, suavemente, a pessoa conversando comigo, que eu nem esperava, aquela irmã, e ela dizendo, olha, Deus colocou no meu coração para orar pelo Senhor. O Senhor tomou uma atitude errada. Aí eu, meu Deus, mas o Senhor vai passar pelo processo, e eu e a minha família estamos orando pelo Senhor. E eu nunca imaginava que eu nem tinha muita intimidade com ela. E é assim que o Senhor faz, né? Às vezes coloca pessoas que não têm nem intimidade, que é mais fácil você estar conversando aqui, claro, todo dia conversando com o Senhor e de repente surge, né? Para mostrar que é Ele mesmo, né? Aí eu, pronto. Pastor, e houve uma ocasião que eu fiquei naquela dúvida, se o Senhor está falando comigo, os problemas da vida acabam a gente deixando a desejar na questão dessa sensibilidade. E o Senhor, para mostrar que estava falando comigo através de algumas circunstâncias que estavam acontecendo, devido ao meu erro, o Senhor falava muito comigo através de sonhos. E através de profecia, falando comigo mesmo, eu orando de madrugada, e eu profetizava o que Deus queria de fato fazer na minha vida, não é do meu jeito. E eu desacreditei, achava que era meninice minha, achava que eu estava endoidando, alguma coisa assim, e o Senhor disse para mim, no sonho, vou eu dar um livramento. Numa quinta-feira, mas eu vou mostrar que eu falo contigo da minha forma e tu vai aprender a entender como eu tenho preparado caminhos para que você passe, não da sua maneira. E passou esses dias, quando chegou na quinta-feira, eu fiquei, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu fui trabalhar nessa empresa que não era para ir trabalhar, que não era para ir para lá no tempo, eu fui de bicicleta. Quando eu estava voltando, trabalhei tranquilo, né? Acho que não aconteceu nada não. Fiquei bem observando para nada acontecer de errado, nenhum perigo. Aí quando eu voltei, estava chegando a vir trabalhar, quando estava voltando pela Estrada do Remédio, aí na época, lembra daquelas Kombi de lotação? Sim. Aí eu estava já chegando perto de casa já. Aí um companheiro meu mora lá onde eu moro, na Vila São Miguel. Aí eu vi ele assim, olha, vai para lá, ele voa, então tu me leva. Aí eu sentei no quadro da bicicleta. Aí quando estava mais, ele deu a primeira pedalada, aí a Kombi de lotação pegou a gente de lado. Deu aquela batida, pum, quebrou o retrovisor, quebrou o vidro de lado, jogou a gente para a calçada. Nenhum mal aconteceu comigo. Glória. Naquela hora, sabe o que eu fiz? Dei glória a Deus, aleluia, e o companheiro meu, tu vai dar glória, aleluia, na situação dessa, eu todo arranhado aqui. Eu disse, o Deus fala. Só fala isso, Deus fala. Ele não entendeu, mas eu entendi que Deus, ele fala de várias maneiras e mesmo no silêncio, ele está agindo. Que bênção, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, ainda tinha muito o que dizer, né? Mas chegamos já ao final do nosso programa, aí passou rápido esse segundo bloco, e nós queremos agradecer aqui a presença do nosso irmão, o presbítero Geórgio, Diácono Lucas, né? Pela oportunidade de estarmos aqui. E você acabou de ouvir aí o que é importante estarmos afinados, né, com o Senhor, em comunhão com Ele, para estar atento à sua voz. Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. Sejamos atentos para que Deus possa nos guardar de todo mal e nos dar a vitória, né? Glória a Deus.
Presbítero George, queremos agradecer a sua participação aqui conosco. Só fica à vontade para as suas considerações finais. Já temos aí um minuto aí para a gente dar os agradecimentos finais e ainda orar pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração. Muito bem, pastor. Quero, de antemão, mais uma vez, agradecer a Deus, ao nosso bondoso Deus, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui na Rede Brasil, que é um canal de bênção para o nosso lar. Eu quero agradecer à família Rede Brasil, ao nosso pastor presidente mais uma vez, o pastor Ailton José Alves, que nos concede esta oportunidade de estar aqui para contar um pouco sobre esse momento que estamos aqui da intercessão, das oportunidades que Deus trata com a gente em relação à intimidade, através da intercessão. E também quero agradecer ao nosso coordenador, evangelista João da Lucena, a sua esposa também Lucena, que nos proporciona essa oportunidade, indicando às vezes a gente estar aqui na Rede Brasil. Nosso muito obrigado. Quero também agradecer a minha esposa, a minha família, e a minha esposa Angélica, meus filhos Gustavo e Alice, e saudação para toda a área 38, todas as congregações da área 38, e especialmente a congregação que cooperando com o nosso pastor Alistando, sendo o presbítero daquela congregação, a congregação de Joana Bezerra. Deus abençoe a todos os ouvintes da Rede Brasil. Nós queremos agradecer também ao diácono Lucas, né, pelo privilégio de estar aqui conosco, e só fica à vontade aí para as considerações finais e ora pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais. Amém, pastor. Queremos agradecer a Deus, nosso pastor presidente, né, pela oportunidade, e a Rede Brasil também pela confiança, em nome de Jesus. Amém? Querido Pai, que está nos céus, obrigado, diante de Ti nós estamos. Privilégio de estarmos aqui. Oh, Pai, que tarde maravilhosa. Queremos Te agradecer pela Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco. Queremos, ó Pai, Te apresentar nesta tarde aqueles que fizeram seus pedidos. Senhor poderoso, para dar vitória, para quebrar o silêncio e glorificar o Teu nome. Te louvamos pela vida do pastor da igreja, Rede Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém.